Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero falar do zelo por Deus. Todos os cristãos têm o dever de zelar pelo nome de Deus, pela glória de Deus, pelo reino de Deus, pela igreja de Deus, pela palavra de Deus. Por sermos os seus representantes na terra, nós temos que trabalhar para promover este nome. Nós temos que nos dedicar para esse nome ser glorificado. Nós temos que ter apreço pelo nome e pela glória de Deus. E isso é colocado em nosso coração no momento da conversão. Nós passamos a ter um cuidado por Deus e por todas as coisas de Deus. E trabalhamos do primeiro dia de convertido até o último dia de vida para promover, proteger, zelar, expandir esse nome e essa glória maravilhosa. Você conhece a vida do rei Ezequias, um dos grandes reis de Israel. O seu pai tinha interrompido o culto público a Yahvé, o culto a Deus, porque o seu pai Acás foi um rei mau e um rei idólatra. Entretanto, após a morte do rei Acás e após a morte dos reis, os seus filhos sucediam o trono e passavam a reinar no lugar do pai. Morre Acás e Ezequias passa a reinar. E veja só, com pouca idade, o primeiro ato de Ezequias no seu reino, no seu primeiro ano de reinado, veja qual foi. Tinha Ezequias, isso está em 2 Crônicas 29, verso 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Verso 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi. Davi é o grande modelo de rei de Israel, de fidelidade, compromisso, amor, apreço a Deus. Agora o verso 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, aqui está falando do templo, e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e juntou-os na praça oriental. O que essas palavras revelam sobre o trabalho de Ezequias? Ele estava restabelecendo o culto a Deus, restabelecendo o culto a Yahvé. Foi o primeiro ato, o seu primeiro ano. Por quê? Porque um rei tem muitas tarefas. Ele tem que colocar guarnições entre as fronteiras do reinado, tem que fazer uma política de distribuição social justa, ele tem que saber dialogar com os seus inimigos, ele tem que expandir o reino, fazer o reino prosperar e tantas outras coisas muito importantes. Mas em se tratando de um rei de Israel, Ezequias sabia que a coisa mais importante do reino era a glória de Deus, era o culto a Deus, era o nome de Deus, era a palavra de Deus. Isso tudo tinha que ser restabelecido, adotado, aplicado, de modo que toda a nação entendesse que isso era a prioridade do seu reino e que também fosse prioridade das suas vidas particulares. E Ezequias mostra então que esse era o grande desejo dele, o grande desejo do seu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, obedecer à vontade de Deus, colocar Deus no topo e no centro, zelar por essa glória, exaltar o nome bendito dele. Queridos irmãos, essa também é a nossa função, é o nosso dever. Não usar o reino de Deus para nossa promoção.
usar o reino de Deus para nos beneficiar. E todo o nosso envolvimento com Deus, seja num culto público, lendo as escrituras, orando em um quarto, fazendo um voto, um jejum, se limite em receber algo ou ser abençoado por Ele. Não, não é assim. A nossa relação com o reino de Deus, com o nome de Deus, visa exaltá-lo, proclamá-lo, adorá-lo, difundir o seu reino neste mundo. Nesse sentido, como fazemos isso? Não faltando dos cultos públicos, frequentando regularmente a igreja, participando dos cultos, ou seja, a adoração, a oração, a palavra de Deus, nos envolvendo e participando das ordenanças, batismo e santa ceia, contribuindo financeiramente para o sustento, a expansão e o avanço do reino de Deus através de contribuir na igreja local, dando bom testemunho em nossas palavras, em nossa postura, em nosso comportamento, repreendendo os blasfemos, aqueles que ofendem a Deus e mancham o seu nome com seu mau testemunho, mau vocabulário. É assim. E aplicando cada conceito divino em nosso viver diário. Cada aspecto da Escritura. Aplicar cada mandamento, ou todos os mandamentos, em cada aspecto da nossa vida. É assim que vivemos para Deus e para a glória de Deus. Que seja esse a finalidade da sua vida. Zelar por isso. David Brainerd, um dos maiores missionários que a Terra já conheceu, procure saber sobre a vida de David Brainerd. Ele escreveu um diário, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, dizendo alguns momentos de comunhão que ele tinha com o Senhor. E um desses dias foi o seu aniversário. E ele escreve ali, 14 de agosto. Hoje, comemoro 25 anos. Me entristece muito saber que vivi tão pouco pela glória de Deus, ou para a glória de Deus. Ele entendia tanto esse propósito de exaltar a Deus e a glória de Deus, que ele era um evangelista, um missionário. Seu grande desejo era levar almas a Cristo, levar a salvação e ver os pecadores salvos. Mas o maior desejo não é vê-los salvos só por vê-los salvos. Mas não sendo salvos, eles não atribuíam a Deus a glória. E o desejo dele, para que eles fossem salvos, é que sendo salvos, glorificassem a Deus. Então o maior desejo dele é que eles fossem salvos, para que assim glorificassem a Deus. Que seja assim na sua vida a partir de hoje, que seu apreço por Deus e as coisas dele aumentem. Em nome de Jesus. Amém?